E hoje, nós do PMDB, assim como Vossa Excelência, temos uma preocupação crescente com os rumos que o nosso Brasil está tomando. Todos nós num estado de perplexidade muito grande, diante de um quadro econômico que se aprofunda, as medidas tomadas pelo ajuste fiscal não correspondem em nenhum momento à necessidade que o país tem de readaptar-se a um dinamismo econômico capaz de fazer com que nós retomemos um processo de crescimento para a economia brasileira. Já está aí o Banco Central antevendo uma inflação em torno de 9%, já está aí o desemprego com a possibilidade de chegar a algo em torno de 15% a 20%, tem a indústria da construção civil anunciando demissões que já passam de mais de 500 mil de brasileiros que sobrevivem do seu ofício, e é necessário e urgente que nós apresentemos à nação as soluções, tanto do ponto de vista da harmonia das políticas públicas com relação à retomada do crescimento, a uma alternativa a uma economia combalida que traz de volta o processo inflacionário e a carestia que bate na porta dos trabalhadores e principalmente das famílias mais necessitadas no Brasil como um todo, e também a possibilidade de acenar-se com um governo capaz de ser indutor, de ser gerador dessa alternativa, que é a sua obrigação funcional, exatamente a de fazer com que o país retome um processo de crescimento, a fazer com que a gente possa ter uma economia na condição de um país que é a 7ª economia do mundo. Brasil, um país rico, com bolsões de pobreza distribuídos dentro dessa diversidade, dessa desigualdade regional que nós convivemos, mas que precisa exatamente construir essas alternativas. Eu, cearense que sou, com muito orgulho da minha terra, estou antevendo um segundo semestre muito preocupante, porque o problema da falta d'água, da ausência das chuvas, na recuperação dos estoques, das barragens que abasteciam os municípios, simplesmente não aconteceu. E nós teremos um segundo semestre muito difícil para o homem do sertão, porque nas regiões das praias do litoral há uma maior incidência pluviométrica, e são onde estão as cidades que geralmente têm uma garantia hídrica maior do que as cidades do sertão. E no sertão a nossa esperança e o nosso sonho da transposição novamente postergado, novamente adiado, sem uma perspectiva clara de que esse projeto será a solução para 12 milhões de nordestinos, para 12 milhões de brasileiros que tanto necessitam dessa água. E aí, nós trabalhamos nessa casa exatamente na construção de uma agenda essa que possa dar ao governo federal, aos governos estaduais e aos municípios brasileiros uma alternativa capaz de nós reconstruirmos com as nossas próprias forças, não apenas na política de corte, não apenas na política de buscar retirar dos empresários os seus investimentos e os seus lucros, não só na política de retirar dos trabalhadores os seus direitos sociais, mas fundamentalmente de fazer com que o Estado, e aí reúno no Estado os governos federais, estaduais e municipais, possam induzir crescimento, possam ter políticas públicas para fazer com que os nossos projetos estudantes sejam capazes de alavancar na nossa economia uma alternativa de crescimento econômico. E aí cabe, e é fundamental, que o Estado seja gerador de oportunidades, que o Estado e os governos possam concluir tantas obras que foram distribuídas pelo país inteiro num discurso fácil, mas sem o lastro econômico. E esse lastro econômico só se dará se nós pudermos rearrumar, se nós pudermos repactuar essa ação federativa, chamada de Pacto Federativo, que nós estamos apresentando ao Brasil hoje, numa agenda que se exauriu ao longo dos últimos meses, que fez com que nós façamos mais de 10 audiências públicas aqui em Brasília para ouvir técnicos, governadores, prefeitos, ex-ministros, ex-secretários da Receita, parlamentares experientes, como o deputado Heráclito Forte, que compõe a comissão junto conosco,
no sentido de podermos ofertarmos ao Brasil uma alternativa para isso. E é chegado o momento. Amanhã, nosso relator, deputado André Moura, que muito brilho, trabalhou exaustivamente nessa pontuação, apresentaremos 11 pontos que poderão trazer essa discussão, muitos deles, inclusive, a metade deles, sem mexer sequer no Orçamento Geral da União, apenas rearrumando a forma em que os estados e os municípios poderão adquirir uma maior pujança, uma maior fortaleza econômica, capaz, inclusive, de corresponder à perspectiva de uma melhor prestação de serviços públicos tão carentes no país, que falta ambulância, maca nos hospitais, remédio, campanha de vacinação, merenda escolar, estrada para ecoar a produção, segurança pública e até a iluminação pública virou um problema nacional. Vou tentar aqui, senhor presidente, passar algum desses pontos, porque é nessa casa, é nesse plenário, que nós vamos ter a oportunidade de votá-los, de aprimorá-los. Nós vamos ter a oportunidade de dar aos estados e municípios um oxigênio financeiro capaz de que eles possam cumprir a tarefa que hoje o governo federal não tem capacidade de cumpri-lo. E a primeira delas é exatamente a que remete ao artigo 159, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que fala do imposto sobre produtos industrializados, onde nós precisamos buscar uma forma de compensar os estados e municípios que perderam com a isenção do ICMS qualquer compensação, qualquer laço financeiro para isso. E há necessidade, então, hoje, inclusive, construída junto com os governadores, para que a gente possa aumentar esse IPI de 10% para 12% e, com isso, fortalecer os estados e municípios. A outra questão também que está colocada, uma reivindicação antiga dos governadores, que a gente conseguiu, inclusive eu como relator da PEC no ano passado, conseguimos arbitrar um aumento do fundo de participação dos municípios. Da mesma forma, agora os governadores querem um aumento de 1% do fundo de participação dos estados, passando exatamente a contar com 22,5% do que foi arrecadado com imposto de renda e IPI, na mesma procedimento, 0,5% em 2016, 0,5% em 2017. Os municípios clamam hoje, no nosso terceiro ponto, por uma redefinição na questão da partilha do ICMS nos estados, onde a variável populacional seja introduzido na planilha exatamente como uma forma de equacionar uma melhor distribuição do ICMS para os municípios médios e grandes brasileiros. O artigo 42 também nos remete a uma questão que está muito esquecida, principalmente no Nordeste brasileiro, com relação às políticas de irrigação. Há mais de 10 anos que não se faz, que não se expande projetos de irrigação. E na minha terra nós temos exemplos claros que, quando bem feitos, eles inclusive têm um papel agerador na economia. Haja visto que hoje o Ceará é um dos grandes exportadores de melão para o resto do Brasil e para a Europa e para a América do Norte. A revogação do artigo 60, que fala com relação à questão do Fundeb, do financiamento básico da educação, que precisa avançar exatamente na inclusão do planejamento educacional na nova ordem social. Essa questão também que foi muito discutida com os governadores, ideia inclusive do ex-ministro José Serra, de zerar as alíquotas de contribuição ainda remanescente do PIS/PASEP, coisa da época da ditadura, que com a descentralização da Previdência em nosso país, já não tem mais serventia junto ao governo federal. A questão também da estipulação do piso dos magistérios, quando ele ultrapassa os 60% dos recursos recebidos do Fundeb, que também transfere essa responsabilidade para os municípios, que muitas vezes não podem arcá-las, e é necessário que a União complemente esses recursos quando exceder esse percentual significativo. A liberação das parcelas dos depósitos judiciais, também uma ideia que nos foi trazida pelo governador Geraldo Alckmin, no sentido de que esses depósitos judiciais estão lá parados hoje, é o recurso mais barato do ponto de vista financeiro, que não tem nenhuma serventia para a sociedade, que poderia ser aplicado não só na questão do pagamento dos precatórios, que é a obrigação de Estado e município, mas inclusive também no que diz respeito às obras de infraestruturas tão necessárias num país
hoje diminuir, inclusive, o percentual de esgotamento sanitário, saneamento básico no nosso país. Outra questão também que está colocada no nosso planejamento é a possibilidade de que estados e municípios possam cobrar pelos serviços realizados nos equipamentos de saúde, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, porque essa possibilidade de cobrança apenas a União pode fazê-lo e o Ministério da Saúde não tem capacidade, cobertura, capilaridade para fazer esse acompanhamento, quando que o Estado e o município poderiam ter possibilidade, ali mais próximo, inclusive, de cobrar esse serviço que se transforma numa geração de lucro para as operadoras de plano de saúde. Uma grande questão que está colocada hoje foi a modificação da lei com relação aos lixões, em que os municípios foram obrigados a construir os seus aterros sanitários, mas o governo federal não destinou recursos para isso e ainda deu um tempo com relação a essa questão. A nossa ideia é, inclusive, prorrogá-lo por mais 4 anos. A ampliação com relação à questão do custeio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no sentido de garantir os recursos necessários para a merenda escolar e também a melhoria da qualidade do ensino. E a revisão do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, fechando exatamente o ciclo das proposições que poderemos, de imediato, já discuti-las, debatê-las, aprofundá-las e aqui tirar uma resolução, porque nós precisamos, nesse momento, resgatar a credibilidade dos nossos governos para que o país retome o seu papel de crescimento. Um país que é um continente, um povo trabalhador, um povo participativo, um povo que todas as vezes que foi chamado a buscar uma alternativa para o país e nas mais diversas crises que ele viveu, exatamente apontou com soluções para esses problemas. E o que nós fizemos hoje na Comissão Especial do Pacto Federativo foi exatamente buscar sistematizar, buscar compartilhar ideias, projetos, dentro de tantos que apareceram, que possam de forma imediata, rápida, numa tramitação concreta, fazer com que o país retome o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Muito obrigado.